Por muito tempo eu estive procurando o momento perfeito para começar a gravar vídeos. E eu caí na real de que isso nem existe. Apaga tudo. Eu tava esperando o momento em que eu me sentisse bonita, em que eu estivesse de bom humor, que a luz estivesse boa, que eu tivesse um cenário perfeito. E, como podem ver, eu não tenho nada disso. Aparentemente, eu escolhi 7 além para gravar esse vídeo. Percebi que isso era só enrolação da minha parte e que eu tenho um problema de fazer as coisas, eu admito. Eu realmente tenho um problema em dar continuidade nas coisas, porque eu já tentei aprender a andar de skate, não rolou. Já tentei aprender a fazer slackline. Slackline, é assim que fala? Já tentei aprender, não rolou. Sou ilustradora. Já tentei cantar. Eu acho que eu tenho uma voz bonita. Poucos acham. Tentei aprender a dançar. Não rolou. Sim, é verdade. Eu já tentei muitas outras coisas. Muitas mesmo. Mas agora voltando pro raciocínio principal. E mesmo depois de ter ensaiado o dia perfeito, eu tô sem sol, eu tô com um cenário esquisito, que parece que eu levei vocês para algum lugar para fazer coisa errada. E eu acho que isso de ensaiar tudo perfeito não faz muito o meu tipo. A verdade é que eu acho que eu tenho um perfeccionismo inalcançável. Eu melhoro, aquilo já tá bom, mas eu quero melhorar mais, até piorar. E eu acho que isso não faz mais sentido. E o que eu quero dizer com isso é: oi, eu não sei o que eu tô fazendo aqui, mas eu sei que eu quero criar alguma coisa. A verdade é que eu sempre Poxa, quem é Cris? Eu não tô entendendo. Eu sempre quis criar alguma coisa. E desde que eu me conheço por gente, eu estou criando alguma coisa. Mas será que vocês sabem disso? Será que é melhor vocês não saberem disso? Talvez. Mas vamos lá. Por muito tempo eu escondi esse meu lado criativo, mas desde que eu cheguei em Portugal eu não consegui mais esconder, porque eu tive a brilhante ideia de juntar o meu melhor amigo e a minha namorada. Uma das conversas da madrugada, a gente contava as histórias de quando a gente era menor. Eu e o Gabriel, a gente tem muita história assim, louca. Nós éramos duas crianças encapetadas. Uma dessas várias histórias, eu relembrei muito do que a gente fazia e eu me observei como uma criança muito criativa, mas pra maldade, muitas das vezes. Mas eu sempre estive criando alguma coisa. Infelizmente, boa parte dessas coisas de criar, eu gravei. Porque eu fui uma criança com acesso a computador, acesso à internet, acesso à câmera e acesso ao YouTube. E eu tive a brilhante ideia de registrar algumas dessas peripécias. Olha, peripécias, nem sei o que significa, mas introduzi aqui. Infelizmente, a Carol é uma pessoa que ela não desiste fácil. Então, mesmo que eu não quisesse mostrar, ela achou. No começo foi uma dor assistir. Literalmente saí do cômodo e ficava para não ouvir a minha própria voz, porque eu tenho um problema de ouvir minha própria voz. Mas com o passar do tempo eu fui me acostumando e isso tem se tornado uma coisa muito comum em reuniões de amigos, em rolês, porque a Carol é quase uma arqui-inimiga e ela tem um prazer de mostrar todos os vídeos e contar todas as coisas em que eu já fiz. Isso é até bom, porque eu relembro tudo com muito carinho, rio muito também. E é legal ver que ainda tem um pouco daquela Sai na Sai de hoje, né? É preocupante, mas tem. Em uma dessas histórias eu lembro que quando eu tinha 10 anos, eu amava ficar criando receitas assim da minha cabeça, sabe? Receita é uma palavra muito forte. Na verdade, não era nada com nada, era uma grandíssima gororoba. Eu pegava colorau, pimenta, leite, vinagre, misturava tudo. Eu lembro como eu me sentia. A mente da criança, assim, é mágica, porque na minha cabeça eu criava uma coisa que fazia muito sentido. E depois disso tudo, eu ainda provava, porque infelizmente também sou uma criança muito curiosa. Não simplesmente provava a pior coisa do mundo, mas era tão divertido, sabe? Era tão legal estar criando alguma coisa, ou imaginar que eu estava criando uma coisa de fato. Eu literalmente não sabia de nada, não sabia o que eu estava fazendo, mas eu estava criando algo. Agora, quando eu tinha 11 anos, a gente já vai para outro lado mais vergonhoso, diria.
Eu fui uma criança muito fã das coisas. E nessa época eu era muito fã do Justin Bieber. Aceitaria R$ 1 milhão pra parar de escutar as músicas do Justin? Não, porque as músicas que eu escuto dele me inspiram, eu sou conectado com as músicas dele. Let me tell you a story. Então, eu fiquei sabendo de uma promoção que tinha no programa da Eliana, quem lembra? E a promoção era basicamente você enviar um vídeo dançando Justin Bieber. Eu lembro que na época a gente criou toda uma coreografia muito profissional, sabe? Meu Deus do céu. A gente sofreu muito preconceito, né? Porque a gente tava num salão de festa e as pessoas ao redor ficavam nos ofendendo, sim. Mas a gente tava lá, o Bieber Fever na veia. E pensando agora, eu acho que a gente nem chegou a mandar. Eu também tenho minhas dúvidas. Eu acho que a gente não ganhava, não. A gente passava perto, mas acho que a gente não ganhava, não. Mas foi muito divertido. Até hoje é um dos tops 3, talvez, que rende mais risada. E coitada, né, gente? De mim. Uma mini sapatão. Aí a minha mãe dizia, não, nem eu nunca imaginei que minha filha fosse, só a filha. Quando eu tinha 12 anos, eu fiz o meu segundo canal no YouTube. O primeiro canal era do Justin Bieber? Não. Mas, por que o meu segundo canal, então? Porque o meu primeiro canal foi Os Confidenciais. Os Confidenciais nada mais é que a essência do nosso grupinho hoje. Desde que ele apareceu na nossa vida. Assim, na minha vida vem desde muito tempo. E eu sou Sai. E nós somos Confidenciais. Mas desde que a Carol descobriu essa obra de arte, que eu já tenho angariado aí vários fãs. Isso vai ser loucura. Onde a gente tava na vibe mais agora de iCarly, talvez, e na época tava tendo muita trend no YouTube, assim, de desafios e tal. Comendo ovo cru. E a gente achou também de bom tom fazer o nosso próprio canal. E eu lembro que a gente ficou até tarde, assim, 10 horas da noite. A gente ficou até tarde criando um roteiro e a gente ficava pensando nos desafios. Ai, Nara. Meu Deus, assim, a gente se empenhou demais, a gente criou um roteiro, assim, escreveu juntos, demos as ideias. E a gente se juntou com mais 3 amigos e a gente gravou no condomínio mesmo. Eu nem lembro com quem a gente gravou, eu acho. Nem lembro, porque eu não tinha telefone na época, nem ninguém, porque éramos todas crianças, mas eu acho que a gente deve ter gravado com alguma câmera da mãe do Gabriel, não sei. Gente, eu acho que, assim, é a minha maior obra de arte. E, assim, Confidenciais, primeiro episódio, mas nunca saiu do primeiro episódio. Porque eu realmente tenho um problema de continuidade, talvez. Já o meu segundo canal foi 1 ano depois, mais ou menos. E o nome era Favela na TV. Um minuto de silêncio, porque, nossa, super favelada, né? Eu não sei o porquê do nome, não faço a mínima ideia do que passava na minha cabeça. Nessa época eu já assistia muito os youtubers da época, sabe? Que tinha Kéfera. Também não esqueça de acessar o canal do Luba TV, vou deixar a descrição aqui embaixo. Ele me incentivou muito, é muito legal também. E a Kéfera Bookman, o canal dela está também aqui embaixo. Enfim, esses assim. Eu me inspirei muito em fazer um vlog. E, na verdade, não sei, eu tô falando sobre pessoas falsas. Como é que uma pessoa de 12 anos vai argumentar alguma coisa e... Também não tô aqui pra julgar ninguém. Eu sei que eu posso ser assim também, como todos gente cocô, mas não seja gente cocô. Enfim, gente, poupem, me poupem e poupem a Sai da época, porque tadinha, ela só queria fazer alguma coisa, ela só queria criar alguma coisa. Mas esses vídeos foram importantes, porque me deu meio que um norte, assim, deu uma noção mais ou menos de como é gravar vídeos, porque eu passei pela parte da roteirização, muito ruim tudo, muito ruim, mas eu fiz as coisas que tem que ser feitas, né, o roteiro, a gravação, a edição, pelo amor de Deus, eu editei até a voz aí, pra época isso é, olha, uau! Já aos 13, eu tava vivendo muito a adolescência, sabe? Eu tava me conhecendo, enfim,
fazendo coisas de adolescente. E eu meio que pensei que nada estava funcionando, então eu fui fazer outras coisas em vez de estar muito ligada nesse negócio de criar. 3 anos depois, uma adolescente mais formada, aos 16, eu comecei a criar vídeos mais aesthetics, né? Porque eu tinha ali a minha vasta experiência no Tumblr, então eu queria fazer uma coisa mais, assim, mais... Como é que eu posso dizer? Mais assim... E para além dos vídeos bonitos, porque também é uma época ali, 2016, é uma época que as pessoas já faziam fotos mais bonitinhas, assim, pro Instagram e tal. Eu estava criando um curta-metragem, acredita? Aí já evoluiu demais, saiu de Favela na TV para um curta-metragem de Alto da Compadecida. Hoje à noite, na paróquia de Itaperoá, vai passar Paixão de Cristo. Desculpa o que aconteceu nesse tempo. Inclusive, o curta foi de tão alta qualidade que eu ganhei um prêmio na escola, sim. Mas eu estava no ensino médio e a gente estava passando pela Semana Cultural. Não sei se vocês sabem o que é isso, mas quem é de Fortaleza vai saber, ou do Brasil. A Semana Cultural basicamente é uma grandíssima gincana. Você tem que passar por provas e fazer apresentações e afins. E na escola que eu tava na época, a gente tinha várias provas de dança, de música e tal. Era uma coisa muito divertida. Eu devia estar ligando para os meus estudos, né? Porque, enfim, ensino médio, eu teria que estar focando na faculdade, mas a escola decidiu fazer coisas mais desse tipo e como eu era uma criança, adolescente, mais aflorada nas coisas criativas, eu realmente caguei nos estudos e foquei só na Semana Cultural. Entreguei um filmaço. Ai meu Deus, Chicó, temos que caçar trabalho. Ouvi dizer que o padeiro tá precisando de ajuda. Basicamente, o desafio era você criar um curta-metragem do filme do Alto da Compadecida. E desde que eu fiquei sabendo que uma prova da Semana Cultural seria essa, eu pensei, eu tenho que fazer isso. Tipo, não tem mais ninguém, eu vou fazer isso. E, gente, eu me empenhei tanto, assim... Eu fui logo dizendo I love you. E ela se derreteu todinha. I love you. Quer dizer moreno em francês. Abre a porta, Dora. Isso é hora de chegar numa casa de respeito. Aqui você não entra mais nem com a molesta do cachorro doido. Vai dormir na rua pra todo mundo conhecer a qualidade de homem cachaceiro que você é. Tanto mesmo, eu fui atrás do livro na biblioteca que tinha de roteiro, né? Era basicamente o roteiro todo do filme. Eu peguei esse livro na biblioteca. Uma coisa bem mesmo raiz, né? Eu fiz isso. Depois eu fui tudo. Escolhi o cenário, eu fui atrás de todo mundo e por acaso uma das meninas que estudava comigo, ela tinha um quintal maravilhoso que parecia assim, um interior, era bem grande, enfim, a gente gravou a maioria das cenas lá. Atrás de roupa, eu até encenei, porque não tinha mais ninguém pra encenar, eu encenei como padre. Uma padra. Existe padre mulher? Não existe, né? Mas enfim, eu fiz um exemplo de padre. Eu vos declaro marido e mulher. Esse eu não tenho vergonha, esse eu tenho orgulho. Todo mundo que participou do filme até hoje, assim, ama muito. A gente ganhou, claro, obviamente, porque ninguém chegou nem perto do nível que eu fui. Nessa época específica, eu lembro muito que eu tinha muita paixão por cinema, assim. Eu queria cursar cinema. Acabei indo pro marketing, assim, meio que o marketing eu entrei mais por ser uma coisa mais acessível pra mim na época e gosto, sim. Enfim, eu tô indo muito longe, mas eu tenho muito orgulho desse curta. Isso tudo pra dizer que eu ainda não sei o que eu tô fazendo. Sinceramente, eu só quero criar. Eu sempre quis. E eu sempre estive gravando vídeos, registrando tudo ao meu redor. E talvez essa seja mais uma das dezenas de tentativas que eu tenho de fazer alguma coisa. Se não der certo, tudo bem. Se eu não der continuidade, tudo certo. Vai ser divertido gravar. E eu tenho certeza que em algum momento da minha vida eu vou voltar e ver tudo isso e dar muitas risadas. E o que eu quero dizer com isso esse com certeza é um dos canais.
Gente, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus, dê joinha, adicione os vídeos como favorito, compartilhe, que ajuda uma criança a ser feliz.